A Bíblia nos diz aqui: nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé. E essa palavra ainda me traz uma certa esperança, porque a palavra alguns não indica totalidade, indica uma parte, uma parcela. Sabe o que eu dou glória a Deus? Porque são alguns, não são todos. Por aí, em muitos lugares onde você escuta falar o nome de Jesus, vocês sabem, irmãos, não tem nada mais de Jesus. Nesta finalidade não existe mais, porque não se tem mais um compromisso verdadeiro com o cristianismo em muitos lugares, em muitas igrejas por aí, porque a apostasia já corroeu o interior de muitas instituições e está corroendo, está trabalhando de todos os jeitos. E muitos estão se apostatando, mas a palavra alguns, como eu já disse, me traz esperança, porque alguns não quer dizer todos. Ainda existe alguém que é remanescente e fiel e que não se dobra à apostasia. Existe alguém que ainda ora, que ainda jejua, que ainda lê a Bíblia, que ainda luta pela santidade, que ainda luta pelo que é certo, que ainda luta pelo que é correto, que ainda acredita que há esperança de salvação. Mas a apostasia está aí. E sabe, irmãos, a Igreja Deus e Amor é muito conhecida. É muito conhecida por muitas pessoas aí por fora. Eu dou glória a Deus porque a nossa igreja ainda é conhecida como uma igreja rígida nos termos de santidade ao Senhor. Mas tem um detalhe: já tem muitos escândalos e muitos pecados se avizinhando que estão corroendo essa imagem também. E sabe, irmãos, ainda existem alegações dizendo assim: ora, apostasia, tinha que acontecer apostasia. Eu ainda estou sendo bíblico, ainda que eu seja apóstata, eu estou sendo bíblico. Ainda que eu cometa algum escândalo, eu estou sendo bíblico. Eu faço parte da estatística do que escandaliza. Eu faço parte da estatística do que é apóstata. Calma lá. Não é bem assim. É igual a morte de Jesus. Jesus morreu, mas existe responsabilização por quem entregou Jesus, por quem traiu Jesus. Vai acontecer escândalo? Vai acontecer, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Ah, se apostatou, mas ai daquele que se apostatar. O que é apostasia? É um afastamento. O que é apostasia? É um ato revolucionário. Você sabe o que é revolução? Nós vamos entender revolução basicamente. O que aconteceu em 1850? A tal da Revolução Industrial. Modificou totalmente a forma de fabricação, supervalorizou o capital, enfim, isso é um tipo de revolução. Mas agora, culturalmente, socialmente, é o que importa para nós agora. Revolução é o quê? É uma inversão de valores, uma troca de valores, uma troca de situações. E Satanás, ele quer trabalhar de todas as maneiras para se infiltrar no seio da igreja, promovendo revoluções. Espíritos revolucionários. O que é o espírito revolucionário? Espírito das mudanças, das transformações, cada vez mais constantes, cada vez mais efetivas, cada vez maiores, cada vez mais expansivas, evolução e também revolução, para quê? Vamos ver o que vai dar a revolução. Queridos irmãos, a apostasia também está muito relacionada à revolução, e eu entendo e sei que quem está aqui, nesse corpo, aqui nessa igreja, entende os problemas sérios que as revoluções têm causado em muitos países. Revoluções têm causado sérios problemas na sociedade. Existe uma necessidade de revolução, pastor? Olha, pode até existir, mas a revolução que eu defendo é a nós retornarmos ao princípio da igreja primitiva, da santidade, da oração, do jejum, da santificação, de buscar a Deus. Esse é o tipo de revolução que precisamos, não a bagunça da apostasia. Esse tipo de revolução eu apoio. A igreja primitiva é um modelo, é um referencial. A igreja de hoje que nós estamos vivendo, o período de hoje, a igreja, como nós entendemos e como os ímpios chamam, os crentes, os evangélicos, está enfrentando um problema muito sério com a apostasia. Problema muito sério. Quando eu falo de apostasia, é difícil eu não tocar no assunto de oração. É difícil eu não tocar no assunto de jejum. É difícil eu não tocar no assunto de Bíblia.
e de santificação, de santidade. Sabe, irmãos, um dos grandes sinais da apostasia é o afastamento do espírito de oração. Talvez alguém diga assim: o pastor está dando indireta para a gente orar mais. Irmãos, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Espírito de oração é um tipo de espírito de súplica derramado por Deus no coração da igreja, onde o crente não é que ele vai orar porque ele precisa, ele tem que orar. É aquele espírito que começa a compungir o crente. Quando ele vê, ele está orando, não necessariamente porque ele precisa ou porque ele quer, mas é porque Deus está movendo. Mas esse espírito vai trabalhando de tal maneira que ele começa a atrapalhar toda a essência desse espírito de oração que tem que existir no meio da igreja. Tem que existir um espírito de santificação, um espírito de ataviamento da noiva, um espírito de preparo. A apostasia veio para arrebentar, para quebrar com tudo isso. Vocês sabem, irmãos, eu falei para vocês que, por um lado, a Bíblia está dizendo que alguns se apostatarão. Eu até apresentei uma certa positividade, dizer alguns, não é a totalidade, mas a Bíblia diz dos últimos tempos, e nós estamos além dos últimos tempos, estamos já na pré-vinda de Jesus. Então, infelizmente, sabe em que tempo nós estamos? Não é no tempo em que alguns se apostatarão da fé. Nós já passamos esse tempo. Nós estamos no tempo em que a maioria se apostatará da fé. A maioria. É difícil nós encontrarmos algum crente que fale das coisas de Deus, puramente as coisas de Deus. Talvez você me diga: o pastor está fazendo meia culpa em cima do altar, está se dando desculpa, ou está dizendo alguma coisa que o pastor se sente culpado por isso. Mas a verdade é, irmãos, que nós estamos vivendo dias tão ocupados que quase não se fala das coisas de Deus. Estou dizendo aqui, não estou querendo ser mais santo que ninguém, que quem conversa comigo já percebeu também que até do pastor surge tantas conversas mais administrativas, mais legalistas e mais rotineiras do que das coisas de Deus. O que é que está acontecendo? Quando eu digo isso, é uma pergunta, não é apenas para um grupo, ou para tentar atacar alguém, ou para tentar falar para alguém. Somos nós, estamos vivendo um tempo difícil de apostasia. Temos que reconhecer isso. Está difícil. Mas quem são os vetores dessa apostasia? Olha um problema sério. Você sabe, irmãos, que é fácil subir no altar e descarregar e dizer: é Deus que mandou, quando não se ensina, ou quando se afasta ou se negligencia o ensinamento da verdade. E aonde Satanás se vale e se aproveita? Porque a Bíblia vai dizer aqui que alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas de onde vem essa doutrina de demônio? É um demônio que se incorpora numa pessoa, ou num crente, ou num membro, e esse membro se torna apóstata, como se ele se tornasse um zumbi, ou ele fosse picado por uma doença de Chagas, ou que ele recebesse um HIV, ou um câncer, ou alguma coisa transmissível? Não. O problema está no atalaia, no pregador, em se falar a doutrina, em se falar da santidade, em se falar daquilo que leva para o céu e daquilo que leva para o inferno. E eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo ontem. Eu estava na hora da Santa Ceia, com os joelhos dobrados, o diácono Paulo estava aqui, fazendo a oração, e dizendo aos irmãos: irmãos, você tem na sua mão agora uma gotícula do sangue de Jesus. Quando ele falou isso, eu de joelhos, eu falei: meu Deus, me ensina a guiar a tua igreja, e me ensina a minha responsabilidade. Eu terminei de pensar e falar com a minha boca diante de Deus. O diácono Paulo falou assim: você sabe a sua responsabilidade. Ele falou aqui de cima do altar. Ele falou assim: você tem na sua mão agora uma gotícula do sangue de Jesus. Você tem a sua responsabilidade, você sabe a sua responsabilidade. Algumas pessoas dizem assim: a igreja A, B, C, D, E, F, G, até o Z não tem doutrina. Todas as igrejas têm doutrina. Todas as igrejas têm doutrina. Só que a questão fundamental aqui é que nem todas as doutrinas são de Deus.
Existem doutrinas de Deus, mas existem também doutrinas de demônios. Existem doutrinas de demônios. Alguém diz, pastor, o que é isso? Isso pode existir? Está na Bíblia, irmãos. Existem doutrinas de demônios. E alguém diz, pastor, como que eu vou identificar uma doutrina de demônios? Todo tipo de doutrina que não te desafia a mudar, que não te desafia a se santificar, que não denuncia o teu pecado, seja o oculto ou seja o exposto, é doutrina de demônios. E essas doutrinas estão sendo disseminadas por aí, e elas são dissolvidas de maneira homeopática, não somente em cima dos altares, mas também através de até hinos que poderiam ser chamados, alguns dizem até louvores. Está sendo disseminado por aí, pelo mundo afora, pela internet, pelos rádios, pela televisão, e as pessoas sentem-se assim tão massageadas, sentem-se assim tão à vontade, quando estão ali se alimentando, pensando que seja alguma coisa de Deus. No entanto, no outro dia sua vida não mudou, ela continua tendo vontade de pecar, continua na masturbação, continua na prostituição, continua na pornografia, continua no adultério, continua na mentira, continua no roubo, continua no engano, continua na falsidade. A vida dela não muda, ela não sabe por que a vida dela não muda, é porque não está sendo ministrada a doutrina de Deus, mas doutrina de demônios. Doutrina de demônios, por incrível que pareça. Doutrina de demônios. Você quer saber o que é uma doutrina de demônio? Aquilo que não te aproxima de Deus, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te faz sentir-se à vontade quando você tem o seu pecado e você não é desafiado, é a doutrina de demônio. Ô pastor, e quando eu fico bravo, que eu começo a sentir comichão nos meus ouvidos, quando é pregado alguns tipos de verdade que está na Bíblia, e aquilo começa a me incomodar, e começa a me dar vontade de, sei lá, e eu fico nervoso, fico revoltado. A Bíblia falou também que muitos sentiriam comichão no ouvido, porque não sofreriam a sã doutrina. E vou dizer uma coisa séria. A apostasia, ela não tem por costume permanecer estática. A apostasia, ela é evolutiva, ela evolui. E sabe a que nível a apostasia chega? Chega a um nível da pessoa ficar com a sua mente cauterizada. É o que a Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 4 ainda, e no versículo 2. Porque a apostasia, ela é disseminada por líderes e por pregadores hipócritas. Eles conhecem a Bíblia de capa a capa, mas eles não vão pregar o que verdadeiramente toca no pecador, porque isso não dá receita em dízimo e em oferta. Isso não dá ibope, isso não dá visualização no YouTube, isso não dá promoção nem projeção pessoal. Então vai se fazer o quê? Eu tenho que falar isso, mas se eu pregar muito, bem da maneira que a Bíblia ensina, eu vou ter que dar um jeitinho de consertar minha mulher. Eu vou ter que dar um jeitinho de consertar também as coisas lá pela minha casa. Eu vou ter que dar um jeitinho de mudar. Eu vou ter que dar um jeitinho de melhorar. Porque se eu falar, daqui a pouco eu vou ser acusado, vai se voltar contra mim. Então eu tenho que dar uma aliviada. E aí que acontece dos falsos profetas ganhar terreno e ganhar seguidores, que vão lá como os zumbis gospel, dar dinheiro para eles se enriquecerem pelas suas concupiscências satisfeitas e saciadas por pessoas que querem aproveitar desse tipo de mercado, se agarrar a esse tipo de mercado, o mercado da fé, da hipocrisia, da mentira deles, que eles vão destilando tudo isso. Por que eles fazem isso? Porque a sua mente está cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Você sabe o que é uma anestesia? A anestesia tem por finalidade adormecer alguém. Então a mentalidade dele está cauterizada. Ele conhece de teologia, ele tem seu anel de teologia, ele é doutor, ele não é só bacharel, ele é doutor em divindade ou qualquer coisa parecida. Mas se ele for pregar a verdade da maneira que a verdade tem que ser pregada, ele fica com medo que vai espantar o povo, ele fica com medo que as pessoas vão achá-lo impopular, ele fica com medo que não, porque não é assim, que Deus que me perdoe, não é dessa maneira, porque já pensou, será que Deus não vai ter que levar todo mundo para o céu? Calma, 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 cuidado igreja, cuidado com a apostasia. Se doutrina afastasse crente, você não estaria aqui nessa noite na igreja pentecostal Deus Amor, porque aqui é permitido pregar doutrina, é permitido pregar a verdade e a santidade. Você está numa igreja santa, irmão, valorize, cuide da tua família e me ajude a cuidar da tua família, irmão. Irmão, valorize a tua família e me ajude a cuidar da tua família, irmã.
Eu amo a tua família. Mas eu amar a tua família não é eu ficar mostrando os dentes, sabendo que você está correndo a passos largos para o inferno através da apostasia, e eu continuar batendo a mão na tua cabeça, no teu ombro, e dizendo que está tudo ok, que está tudo certo. Eu seria também um falso profeta de primeira estirpe. E eu digo aqui nesse altar, diante de Deus, que Deus possa me levar do que eu vou dizer aqui agora. Se for para mim transformar-me num falso profeta ou num pregador domesticado, que Deus me mande lá para o meio do mato de onde eu vim. Mas eu não quero me apostatar, porque eu sei diante de quem eu tenho que dar conta da minha alma. Eu sei para quem eu tenho que dar conta no último dia. Mente cauterizada. Isso é apostasia. Problema sério. Problema sério. Então veja as consequências. Nós vamos dizer de primeira mão, nós não somos cristãos, nós temos que amar o próximo. Como é que nós vamos amar o próximo se estamos em apostasia? Eu posso pregar sobre o amor aqui, eu posso discorrer o que é amor, eu posso dizer as 3 traduções bíblicas para amor, mas se estiver apostatado, nunca vai existir amor. Será uma hipocrisia. E não existe amor irresponsável. Não existe. Amor irresponsável é aquele tipo de amor que deixa você fazer tudo o que você quer. Isso não é amor, isso é permissividade. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Diante de Deus, nós temos que entender que nós temos limites. E se nós deixarmos nos levar por tudo isso que o diabo quer que nós levemos, nós vamos nos apostatar, ou seja, nós vamos nos afastar. E existe uma outra tradução para a palavra apostasia, epistemes do grego, que quer dizer rebelar-se contra. Rebelar-se contra, isso também é apostasia. Rebelar-se contra. E é um sinal dos últimos tempos. E a apostasia está aí. A apostasia aconteceu no jardim do Éden, seduzindo Adão. Aconteceu no deserto, seduzindo a Balaão. Aconteceu por tanto tempo lutando para seduzir a Pedro, conseguiu seduzir a Judas Iscariotes. No tempo de Paulo, a apostasia seduzia muitos homens sérios. O diabo trabalhou com a apostasia até para seduzir o apóstolo Pedro. Era um tipo de apostasia judaizante, onde Pedro, sendo judeu, assentado entre os gentios, a hora que chegaram os enviados de Jerusalém, Pedro começou a se afastar. Paulo resistiu-lhe face a face, porque Paulo era um guerreiro contra a apostasia. Há momentos que nós vamos ter que endurecer, há momentos que nós vamos ter que nos posicionar, e nós vamos impor regras a nós, dizendo não, 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 eu não posso me apostatar, eu preciso entender onde eu estou, eu quero ir para o céu, eu não posso me misturar com aquilo que é impuro. Desperta a igreja de Deus, desperta a igreja de Curitiba. Eis aí a apostasia batendo na tua porta, eis aí a apostasia querendo entrar, eis aí Satanás querendo colocar em dúvida os dons de línguas estranhas, o dom de revelação, os dons de cura divina, os dons da inspiração, da pregação da palavra de Deus, a eficiência e a cura durante o louvor. Eis aí Satanás trabalhando para ridicularizar a nossa fé. Mas não ceda, não ceda, não ceda, não se apostate, permaneça firme no que você aprendeu, não volte atrás. Aleluia. Pastor, mas já está tudo perdido. É final de tempo. A Bíblia já disse da apostasia que seria um fenômeno para os últimos dias. Mas eu vou te apresentar um poder extraordinário para combater a apostasia. E também é um sinal de últimos dias. Joel capítulo 2, 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É nos últimos dias. Nos últimos dias não tem só apostasia, não. Tem derramamento do Espírito Santo também. Tem poder de Deus também. Tem unção e autoridade também. Tem a graça de Deus também nos últimos tempos. Não é só apostasia, não. Pastor, eu me sinto apenas como mais um perdido no meio da multidão. Não, você não está sozinho. Você não está sozinha, não, irmã. Deixe falar o que quiser, deixe pensar o que quiser, não importa, siga na sua direção. Não permita a apostasia modificar a tua forma de ver o céu. Não deixe a apostasia invadir a sua família, porque a apostasia destrói as famílias. Fiquem de pé em nome de Jesus.
Levanta a sua mão para o céu. Diga comigo: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha família. Eu te amo, Jesus. Eu te amo.